Isso não quer dizer que se a pessoa tem uma relação com as imagens do inconsciente, ela vai ser completamente saudável. Porque não ter essa relação é um problema, isso é um fato. Mas ter essa relação também abre uma nova possibilidade de problemas que podem acontecer, já que a gente sabe que existe várias patologias e delírios de fundo religioso e fanatismo e um monte de outras coisas, né? Apesar de ser uma coisa que o ser humano precisa, existem riscos envolvidos. E não tem como, tudo na vida humana é assim, né? Você vai ter que tentar encontrar um ponto de equilíbrio, porque toda virtude em excesso vira um vício, né? Como isso os gregos diziam. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Que o próprio contato com o inconsciente não é garantia de que você vai ser saudável, mas é parte das necessidades humanas, né? Então, o que acontece, né? Quais são as patologias que podem surgir da interação com o inconsciente? Então, uma delas é a inflação da consciência, né? A pessoa então começou a entender o próprio inconsciente, ela começa a se sentir muito superior aos outros e começa a querer pregar os valores dela em praça pública, corrigir todo mundo, até o próprio analista ela se sente superior a ele e fica extremamente arrogante por causa disso, se torna um pregador de verdades, né? Isso é um dos efeitos. Outro efeito é que quando ela entra em contato com o inconsciente, ela descobre partes inferiores da personalidade dela e fica extremamente envergonhada e começa a se sentir depressiva. E se sente o pior ser humano do mundo por reconhecer que tem partes não desenvolvidas, muito infantis da própria personalidade, mas em vez de desenvolver elas, ela fica presa nesse ciclo de autodestruição. Isso é um segundo efeito do inconsciente, né? O terceiro efeito é a pessoa se afastar do inconsciente para se identificar com a persona. Ela começa a querer se distrair demais no próprio trabalho, na posição social, para não pensar mais em coisas relacionadas com o inconsciente. Então ela desenvolve uma intensidade patológica de relação com o mundo exterior para se esquecer do interior, né? O quarto caso é a psicose, né? Que é você se identificar com as figuras mitológicas do inconsciente e levar tudo ao pé da letra, né? O Jung dá um exemplo muito interessante nesse sentido, que é de um rapaz que é internado lá no manicômio e que falava que ele recebia ligações todos os dias da Virgem Maria. Ele recebia essas ligações e ao mesmo tempo ele considerava o mundo como o livro de figura deles, né? Então ele está olhando para cá, o mundo tem uma imagem, ele está olhando para cá, o mundo tem outra imagem. Era como se ele estivesse virando páginas de um livro e o mundo era o livro dele. E essas duas ideias, por si só, elas não são patológicas, porque uma relação com a Virgem Maria é uma coisa normal na vida do católico. Da mesma forma que essa ideia de um mundo como imagem pode ser a base de um conceito filosófico refinado, tipo as ideias do Schopenhauer do mundo como imagem e representação, né? Mas pelo fato de ele não conseguir pegar essas bases arquetípicas e traduzir numa ideia útil, numa ideia comunicável, mas ficar preso nessa fantasia ao pé da letra e perder o contato com a realidade externa, é que essas imagens se tornam mitológicas, né, e patológicas. Então, um documentário muito, muito, muito bom sobre isso é Estamira. Estamira também é a história de uma mulher pobre que sofreu muita violência sexual durante a vida e em alguns desses momentos ela tem um surto, né? E esse surto dela, a partir desse surto, ela começa a se identificar com Deus. Então é mais ou menos aquela ideia do Bhagavad Gita, né? Que eu sou a luz das estrelas, a areia do mar, que o Raul Seixas vai fazer a música depois em cima, né? Ela começa a falar isso de si mesma, apesar dela não ter nenhum contato com esse tipo de ideia, mas ela começa a falar que ela é como se fosse a causa motriz da existência do mundo. E ela se sente tipo a portadora da verdade universal e vive no lixão, né? Então é um documentário que você vai ver como essas ideias arquetípicas podem possuir uma pessoa, né, se a consciência não consegue traduzir elas de alguma forma e arrancá-las da realidade, né? Então é um exemplo assim que é muito claro. E lógico que na psicopatologia, né, na esquizofrenia, existe um dos sintomas mais recorrentes são delírios religiosos. E foi daí que o Jung tirou a ideia de que essas ideias religiosas
também tem um fundo instintivo.